Olá, sejam bem-vindos à 10ª aula na unidade curricular de Lógica de Programação. Eu sou o professor Natan e nessa aula iremos começar a trabalhar com as estruturas de condição. Essas estruturas serão constantemente utilizadas na construção de algoritmos, cujo seu grande objetivo basicamente é tomar alguma decisão baseado em alguma condição. Vamos fazer um exemplo para que isso fique mais claro. Nesse nosso primeiro exemplo, iremos agora criar um algoritmo calculador de salário. Basicamente, ele receberá o nome de um funcionário, receberá também quantas vendas esse funcionário fez no mês. A partir disso, esse algoritmo mostrará quanto que é o salário do funcionário e, por fim, vai dizer se ele bateu a meta do mês, cuja toda empresa tem a sua meta de vendas. Então, vamos colocar aqui o início do nosso algoritmo e vamos criar as variáveis. A primeira para poder receber o nome do funcionário, vou chamar essa variável de funcionário mesmo. Vamos criar as próximas. No caso, vamos criar uma variável do tipo real, que nesse caso, essa variável do tipo real vai guardar a quantidade de vendas que esse funcionário fez no mês, bem como o salário, que será a variável que vai guardar o processamento desse algoritmo. Em seguida, vamos pedir para o usuário, utilizando a estrutura escrever, vamos pedir para o usuário digitar o nome dele. Então, qual o seu nome? Então, ele vai digitar o nome dele e esse nome será armazenado, utilizando a estrutura ler, dentro da variável funcionário. Então, será guardado dentro de funcionário. Em seguida, vamos utilizar aqui novamente o escrever, vamos colocar aqui funcionário. Então, vai aparecer fulano de tal, quantas vendas você fez no mês. Então, vai aparecer novamente essa perguntinha, quantas vendas você fez no mês. Esse valor das vendas será guardado dentro da variável vendas. Agora, vamos ao processamento do nosso algoritmo. Esse processamento será baseado no seguinte princípio. Esse funcionário ele recebe uma quantia mensal de R$ 1.500, independente se ele faça venda ou não. E esse valor de R$ 1.500 é somado com a quantidade de vendas que ele efetuou no mês, sendo que a cada venda que ele faz, ele recebe R$ 15. Então, basicamente, esse cálculo será guardado dentro da variável salário. Então, vamos colocar aqui salário, o operador de atribuição. Vamos pegar 1.500, que é a quantia fixa dele, e vamos somar com a quantidade de vendas que ele efetuou no mês, multiplicado por R$ 15. Então, basicamente, a cada venda que ele fizer, ele ganha R$ 15. Esse valor é somado com o valor fixo que ele fez no mês. No caso dessa empresa, a meta mensal da empresa é de R$ 2.500. Portanto, se o funcionário o salário dele no final do mês for de R$ 1.500, ele conseguiu bater a meta do mês. Para isso, utilizaremos a estrutura se. A estrutura se ela serve justamente para fazer uma condição, ela analisa algo e faz uma ação baseada nesse resultado. Para isso, basta você colocar aqui a palavra se, que é a estrutura, e entre parênteses você cria a condição, utilizando os operadores relacionais. Nesse caso, eu vou comparar o salário do funcionário com a média dele, sendo que esse salário for maior ou igual a R$ 2.500, que é a média dele. Portanto, se o salário dele for maior ou igual a R$ 2.500, esse algoritmo vai fazer uma determinada ação. E no final aqui do se, você deve escrever a palavra então, que é para ele poder fazer a próxima ação. Então, aqui embaixo, você cria o que você quiser. Pode ser um cálculo, pode ser uma frase. Nesse caso, iremos basicamente mostrar a frase. Escrever. Fulano de tal. Vamos botar aqui o nome dele, que no caso está dentro da variável funcionário. Então, vai aparecer aqui, fulano de tal. Você bateu a meta. Então, vai aparecer lá, você bateu a meta.
E quando você finalizar, você poderia colocar outra frase aqui dentro, poderia fazer um outro cálculo, enfim, você cria quantas ações forem necessárias. Nesse caso não vai precisar mais de nenhuma, então você coloca aqui um fim se. Todas as vezes quando você abrir uma estrutura de condição, você deve fechá-la logo após. E como não resta mais nada, fim do algoritmo. Então está criado o nosso algoritmo, então basicamente ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai pedir o nome do funcionário, esse nome será guardado dentro da variável funcionário, vai pedir quantas vendas ele fez no mês, será guardado dentro de vendas. A variável salário vai receber o valor de R$ 1.500 somado com a multiplicação de vendas por 15, porque a cada venda ele recebe R$ 15. E a condição é basicamente esse valor do salário maior ou igual a R$ 2.500. Se essa condição for verdadeira, será mostrada essa frase. Escrever, você bateu a meta. Se isso aqui não for verdade, o algoritmo para e não será efetuado nenhuma ação. Então é basicamente dessa maneira que irá funcionar o nosso algoritmo. Então agora vamos testá-lo para ver se de fato está atingindo o nosso objetivo. Então vamos aqui no compilador, ele pergunta meu nome é Natan. Ele pergunta, Natan, quantas vendas você fez no mês? Eu fiz, por exemplo, 80 vendas. Então ele mostrou aqui, Natan, você bateu a meta, porque justamente meu salário foi maior que isso. Se eu quisesse mostrar o salário, bastava aqui ainda nessa frase colocar uma vírgula e colocar, você bateu a meta e o seu salário é, deixa eu só finalizar aqui, pronto, e o seu salário é, vírgula, e bota aqui o lugar do salário. Vamos botar também aqui um símbolo de reais para ficar ainda mais bacana a leitura. Então bota aqui o valor onde está, que é no caso salário. Pronto. Vamos compilar novamente. Natan, fiz 80 vendas. Natan, você bateu a meta e o seu salário é R$ 2.700, justamente porque é maior que 2.500, que é a meta mensal da empresa. Então é basicamente desta maneira que utilizaremos a estrutura de condição. Perceba que essa é a estrutura de condição simples. Simples porque ela analisa algo e só faz uma ação, só se aquilo for verdadeiro. Se isso aqui for falso, ele não faz absolutamente nada. Por exemplo, Natan, meu nome, fiz 30 vendas no mês. Perceba que ele não fez nada porque eu não bati a meta. Na próxima aula, aprenderemos a utilizar a estrutura composta, que essa sim vai fazer algo quando a operação for falsa. Encerramos aqui essa aula. Na próxima iremos dar continuidade à estrutura de condição.